Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Mais uma vez aqui no canal do Professor Djalma. E hoje vamos falar de reeducação mental, é o nosso último vídeo dessa primeira fase, essa fase que abordamos aí a vida espiritual. Depois iremos trabalhar um pouco da vida educacional e da vida financeira. Nesse eu acredito que a gente só consegue almejar, conseguir aquilo que desejamos se a gente preparar a nossa vida espiritual. A vida espiritual é que está tranquila. Quando eu falo de vida espiritual, não estou pensando só na salvação eterna, né? Salvação lá de ir para o céu, não é isso não. Almejar a vida espiritual, preparar a vida espiritual, significa estar tranquilo ou tranquila para que você possa adquirir outras coisas. E hoje, quando se fala de reeducação mental, é de que forma nós precisamos analisar a nossa vida espiritual, que a gente possa melhorar a nossa vida financeira. Ah, o meu financeiro está difícil, a minha vida financeira está complicada, a minha vida educacional está difícil. Quem sabe se eu melhorar, se eu reeducar o meu pensamento, se reeducar minha maneira de agir, minha maneira de fazer as coisas, eu não vou conseguir ter uma vida educacional melhor ou até mesmo uma vida financeira melhor, tá certo? Nós falamos do início que é necessário, primeiro, a gente ter uma relação boa com as pessoas, né? Desejar o bem para o outro sempre. Ser grato. Ser grato, o que é ser grato, né? Esse é o nosso primeiro ponto. O que é ser grato? Ser grato é ser agradecido. Alguém fez uma coisa para você de bom? Muito obrigado, que Deus te ajude. Ah, foi de ruim? Terceiro, muito obrigado também, né? Ou seja, é não guardar rancor, é não querer dar o troco. Porque quando a gente guarda rancor, quando a gente pensa em retroceder, quando a gente pensa em querer atingir o outro, a gente acaba se amargurando e isso atrai coisas ruins para a nossa vida. Então, a gratidão, ela é o primeiro passo para a gente melhorar de vida, para a gente ter o nosso equilíbrio emocional. Agradeça a Deus todos os dias por tudo isso que temos, né? Agradeça aquela pessoa que está ali com você, aquela pessoa que está te ajudando, né? Agradeça, seja grato por natureza. Eu acredito que a gratidão, ela é o primeiro passo para você melhorar a sua vida espiritual. O outro fato importante é praticar o perdão, não é isso? Ah, mas é difícil perdoar, né? Um dia Pedro perguntou para Jesus, se eu não estou enganado, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Jesus, não, até 70 vezes 7. Então, isso o que significa? Ah, eu devo perdoar tudo. Perdoar não significa que você vai aceitar e fazer tudo de novo na sua vida. Perdoar é você não querer dar o troco a ele, não querer pagar com a mesma moeda o que ele fez para você. Perdoar é tirar a mágoa do coração com aquela pessoa, aquela pessoa que te atingiu, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que não fez aquilo que era para fazer. Então, perdoar é esquecer. Tá, vai para lá, vai viver a tua vida que eu vou viver a minha aqui, a minha vida com certeza vai melhorar, eu vou crescer, eu vou ser uma pessoa maior amanhã e melhor amanhã. Então, perdoar é fundamental, é o nosso segundo ponto, praticar o perdão. Porque quando você, às vezes, não perdoa, você cria uma mágoa no coração, cria uma inveja, né? Cria outras coisas ruins que atrapalham a vida. Eu sempre falo que existem coisas que atrapalham muito a nossa vida espiritual. O rancor, a raiva, a inveja, o ódio, o orgulho, certo? São coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Então, não devemos ter. Se essas coisas atrapalham a nossa vida espiritual, então devemos esquecer isso aí. Devemos praticar o bem, devemos agradecer o outro, devemos perdoar, às vezes, aquela pessoa que fez o mal para você.
E eu sempre falo, perdoar não é aceitar que a pessoa faça de novo, certo? Perdoar é tirar do coração a mágoa, os problemas que atrapalham a sua vida, e assim sucessivamente. Então, essa é um dos fatos que eu sempre analiso e vejo esse caminho. O terceiro ponto aqui é a oração. A oração ela é importante para todos nós. Orar, aquele momento de se entregar, né, a sua vida, analisar, meditar sobre a sua vida espiritual, sobre o que você está passando, sobre o seu dia, agradecer pelo que passou, pedir bênção pelo que virá. Então, orar é o momento de se conectar com Deus, é o momento de se conectar com o Espírito. Então, é interessante praticar a oração. E a oração, e quando você faz a oração, você consegue melhorar o teu emocional. Consegue ficar mais tranquilo, mais calmo. Às vezes a gente está um pouco estressado pelo dia a dia, as coisas que acontecem todos os dias, os problemas que acontecem. A oração também nos ajuda. De manhã cedo, se puder sentar, fazer aquela oração. Ao deitar, também fazer uma oração importante a Deus. E é bom. A oração faz bem para a nossa vida, faz bem para o nosso espírito. E se o nosso espírito estiver bem, a nossa vida provavelmente estará muito melhor, tá certo? Então, esse é um ponto interessante. O outro ponto é fazer um diálogo com Deus. Bom, o que é orar e o que é dialogar com Deus? Não é a mesma coisa? Não, existe uma diferença, certo? Orar é quando você fala com Deus daquelas coisas que você tem, que você quer, que você almeja, que você quer que Deus te ajude. Dialogar com Deus é ter uma intimidade com Deus, né? É dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui, estou lutando, estou batalhando, de uma forma franca, de uma forma tranquila, como se Deus estivesse ali do teu lado, estivesse te ouvindo, como uma conversa que você está tendo com Deus. Dialogar com Deus é isso, é dizer, Senhor, me ajuda, tá? Olha, minha situação está difícil, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda, né? Então, ajude, perdoe aquela pessoa que me fez o mal. É ter uma conversa tranquila. Quando você tem essa conversa tranquila com Deus, você está dialogando, você está conversando com Deus. Claro que precisa primeiro elevar o seu pensamento a Deus, né? Como se Deus estivesse aqui te ouvindo, traz Ele para perto de você, ou vá para próximo dele mentalmente, né? Então é interessante esse diálogo. Quando a gente está começando essa iniciação, eu sei que quando a gente não tem uma determinada experiência, é difícil a gente se concentrar. Porque tem problemas que acontecem aí, se é barulho, alguma coisa, a gente acaba não se concentrando com Deus. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, quando orares, entra na tua casa. Ou seja, Jesus pede que você espírito, entre na tua casa. Feche a porta, ou seja, feche o olho é a lâmpada do corpo, é a porta do corpo, tudo vê, né? Então feche a porta, te conecta com Deus espiritualmente. Então quando você consegue fazer essa oração conectado com Deus, tua vida vai melhorar muito mais, porque você consegue sentir a presença de Deus na sua vida e no seu dia a dia. Então você pratica coisas boas, começa a falar coisas boas, começa a desejar coisas boas e começa a receber coisas boas. Né? É dando que se recebe, já dizia o santo, né? É dando que se recebe. Então é dessa forma que você vai receber coisas boas. Não adianta querer só para si, né? Não adianta querer que todas as coisas boas sejam para você. Não funciona. A lei natural não é assim. A lei é quando você deseja para o outro, amém, que Deus te dê coisas boas, que tudo dê certo para você, e as coisas também vão dar certo para você também. Então, deseja o bem para o outro, e esse bem também virá para você. Então, esse é um ponto interessante que você precisa analisar, que você precisa fazer todos os dias.
desejar o bem para o outro, tá certo? Então, dialogar com Deus é fundamental, não esqueçam disso, dessa conversa franca, dessa aproximação, como diz Frei Gil, né, dessa intimidade com Deus é necessário a gente ter, para que a gente possa seguir em frente, tá ok? Nosso próximo passo aqui é vencer, pensar em vencer. A gente não vai conseguir evoluir se a gente não pensar em vencer, certo? Pensar que a gente consegue, pensar que você vai conseguir aquilo que você quer. Não, eu vou vencer. Claro que eu vou vencer. Deus está do meu lado, eu vou vencer. Então, dentro das suas limitações, dentro do seu condicionamento, dentro da sua ideia, né, dentro da sua visão, você vai vencer aquilo que você quer. Agora tem que ter foco, né? Tem que ter direcionamento. Não adianta eu querer alguma coisa e eu não trabalhar para que aquilo aconteça na minha vida. Precisa de foco, precisa de direcionamento, tá certo? Então, que Deus te ajude, que Deus te acompanhe e que Deus te ajude a vencer na vida, né? Então, não esqueça mais uma vez de dar o ok aí no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho, né? Dar aquele like. E no nosso próximo vídeo vamos falar de vida educacional. Espero você, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.